Graça e paz, meus amados participantes daqui do canal. Estamos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo, que temos estudado há algumas semanas o livro de Tiago, e por sinal esse é o último. Graças a Deus, há algumas semanas temos aprendido, nessa epístola, nessa carta, a vivermos de forma prática o verdadeiro evangelho. Tiago escreveu essa carta para a igreja primitiva e tem nos ensinado de forma tão grandiosa. Inclusive, a gente já tem alguns vídeos no canal referente a isso. Todo o estudo de Tiago está no canal. Então, se você ainda não assistiu eles, corre lá que eu garanto que você vai ser muito abençoado e vai aprender a viver de forma profunda o verdadeiro evangelho. Aproveita, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa ferramenta que Deus nos deu, amém? Inclusive, a gente tem olhado para o texto, temos entendido, buscado entender o que Tiago quis dizer nos textos e aplicado na nossa vida. E é dessa forma que a gente vai estudar e finalizar o livro hoje. E o estudo de hoje, ele se encontra em Tiago, capítulo 5, do versículo 12 ao 20. Vamos ler, diz o seguinte: Sobretudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre eles e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era ser humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa, e fará que muitos pecados sejam perdoados. Amém? Vamos lá. No estudo de hoje, Tiago ele se encaminha para o final da carta e ele traz algumas orientações, algumas instruções para aqueles cristãos. Ele começa falando sobre juramento, depois fala sobre oração e, por fim, ele fala sobre resgate de perdidos. Apesar de serem instruções gerais, certamente eram situações reais daquela igreja, eram situações cotidianas. E respeitando o contexto da carta, vamos aplicar esses 3 princípios, esses 3 ensinamentos para nós. Afinal, apesar de todo o distanciamento temporal, esses leitores eles tinham o mesmo problema que nós temos hoje. Eles eram cristãos como a gente. Crente é crente, a única coisa que muda é o tempo e o endereço. Portanto, os princípios dessas palavras inspiradas servem como orientação para qualquer crente, de qualquer época. Amém? Entendendo isso, vamos ver qual é a primeira orientação, que é o versículo 12. Ele fala, sobretudo, meus irmãos. Essa expressão, sobretudo, ela faz uma ligação com o contexto anterior. Como a gente viu no estudo anterior, Tiago fala para aguardarmos com paciência o grande dia do Senhor. Mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à opressão dos ricos opressores, eles deviam ser pacientes. E é nesse sentido que vem a primeira orientação. Não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Em meio a todo o sofrimento que aqueles cristãos estavam passando, eles poderiam ser tentados a fazerem juramentos precipitados. E muito provavelmente, essa era uma prática corriqueira daqueles irmãos. É tanto que a expressão não jurem, ela pode ser basicamente compreendida como parem de jurar. E sabe o que é interessante? Muitos de nós fazemos juramentos precipitados. Ao enfrentarmos certas situações, dizemos, Senhor,
Se eu passar por isso, minha vida vai ser diferente. E quando as coisas começam a tranquilizar, a pessoa simplesmente esquece o juramento que fez. Esquecemos que fizemos juramentos diante de Deus. Juramos por coisas bestas, por coisas triviais e de forma precipitada. Usamos o nome de Deus em vão. Não levamos o nome dele a sério. E Tiago está repetindo basicamente as palavras de Jesus no Sermão do Monte sobre juramentos, onde se encontra lá em Mateus, capítulo 5, do versículo 33 ao 37. Depois dá uma olhada nessas palavras de Jesus. Mas é muito importante a gente entender que a proibição de Jesus e a de Tiago não visava combater qualquer tipo de juramento ou entendimento acerca do tema. Jesus, ele visava combater a interpretação errada dos judeus na passagem de Deuteronômio, capítulo 10 e versículo 20, que diz o seguinte: temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam-no. Apeguem-se a ele e façam os seus juramentos somente em nome dele. E também o de Levítico, capítulo 19, versículo 12, que diz: não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Os judeus, na época de Cristo, para evitar fazer juramentos em nome de Deus, eles estavam jurando para diversas coisas, para o céu, para a terra, enfim, por si mesmo. Tudo isso para não jurar no nome de Deus. E Jesus rebate isso, proibindo eles de jurar por qualquer coisa. Jesus alerta a eles que qualquer juramento deve ser digno e verdadeiro. O que Jesus cobra deles é dignidade, é sinceridade. E é nesse mesmo sentido que devemos entender a orientação de Tiago. Não uma proibição absoluta, o que seria condenar todas as ocasiões de juramento que estão espalhados por toda a Bíblia. O combate aqui é jurar falsamente por coisas triviais ou tornar juramento algo corriqueiro. E pensando na gente, será que a gente não vive dessa forma? Em meio a dificuldades, fazemos juramentos de boca para fora. Tornamos o jurar algo corriqueiro. Apesar de ser exposto com tanta clareza nas Escrituras, agimos de forma totalmente errada. Portanto, meus irmãos, sejamos sinceros com nossas palavras. Se a gente afirmar algo, a gente deve cumprir. O que passar disso, conforme as palavras de Cristo, é procedência do maligno. Amém? E continuando as instruções aos seus leitores, que estavam sendo oprimidos nas mãos dos ricos opressores, Tiago agora passa a falar sobre oração. Vamos ver o que diz o versículo 13. Diz o seguinte: entre vocês, alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Existem alguns ensinamentos que esse versículo ele traz para a gente. O primeiro é que, caso alguém esteja sofrendo, ele não deve murmurar, mas sim orar. O sofrimento aqui provavelmente se refere ao sofrimento que aqueles cristãos estavam sofrendo na mão dos ricos, mas esse princípio de como se portar durante o sofrimento é eterno, independente do sofrimento que você esteja passando. Ore pedindo ajuda, ore pedindo sabedoria a Deus para você usar essa situação de forma que você glorifique a Deus. Peça a Deus escape para suportar tal situação. Olhe para Deus, meu amado. Somente Ele é poderoso para te ajudar. Deus é um Deus todo-poderoso. E outro ensinamento é que Deus usa a oração para mudar as circunstâncias. Afinal, a gente ora para que esse problema passe. E uma nota sobre a oração é que, ao orarmos, não devemos entender como se Deus fosse obrigado a atender aquilo que pedimos. Deus é um Deus soberano. Ele age quando e como quer. Devemos orar tomando o exemplo, a oração de Jesus, que na oração modelo ele nos ensina a pedir a vontade de Deus na terra, como é feita no céu. A oração serve para pedirmos sabedoria a Deus, apresentar nossos desejos a Ele e nos submetermos à sua vontade. Entender que Deus é um Deus soberano e faz o que quer, não deve nos impedir de pedir algo a Ele. Muito pelo contrário, Deus escolheu a oração como método para alcançarmos tais bênçãos.
Deus deseja que você peça a Ele, pois a vontade dEle é fazer coisas grandiosas em suas vidas. E também é da vontade dEle que você ore pedindo tais coisas. Entender isso acerca da oração é muito importante, pois muitas vezes ficamos frustrados por não recebermos algumas coisas de Deus que pedimos. Ao invés de ficarmos frustrados, meus amados, devemos confiar em Deus e na sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, entendendo que tudo que a gente passa e tudo que temos contribui para o nosso crescimento. Amém? Dito isto, o terceiro ponto que Tiago nos ensina é que na igreja existem pessoas que estão chorando e existem pessoas que estão felizes. A expressão felizes aqui, ela significa encorajado, ter bom ânimo. Apesar das circunstâncias adversas que vêm para todos, os cristãos daquela época ainda tinham motivo para bom ânimo. Tiago aqui não está falando para pessoas que não passavam por problemas, não. Tiago está se dirigindo para pessoas que, apesar de problemas, tinham recebido tal sabedoria para glorificar a Deus em meio às dificuldades. E esse deve ser um dos propósitos da oração. Entendendo isso, a gente vai para o versículo 14, que diz o seguinte: entre vocês, alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Esse versículo é bastante complicado de entender e aceitar o que está escrito. Mas antes da gente aplicar ele, vamos entender o que Tiago está querendo dizer, o que Tiago está dizendo. Primeiro, que tipo de doente é esse? Que tipo de doente Tiago está se referindo? É um doente que está impossibilitado de ir até os presbíteros. É um doente que não podia ir para a igreja, por isso a necessidade de chamar os presbíteros, provavelmente até a sua casa. Segundo, quem são esses presbíteros? Presbítero é a palavra equivalente a ancião. Não ancião se referindo à idade, mas à maturidade deles. Logo, aqueles que estavam impossibilitados de ir à igreja devem chamar pessoas maduras e experientes. Terceiro, para que essas pessoas deveriam ir lá? Esses presbíteros iriam lá para orar. Eles tinham um propósito bem determinado. Ou seja, o propósito deles era algo de caráter espiritual e religioso. Um ponto muito interessante que deve ser levado em consideração é que quem tem a iniciativa da visita é o doente. Não há nada nessa passagem que autorize a unção de óleo na igreja e também um grupo de irmãos em uma terça-feira à tarde e na casa de alguns outros irmãos para lá ungir eles, para que eles sejam curados partindo deles. Esse texto ele dá diretrizes bem claras a que tipo de situação Tiago está se referindo. E dessa forma, a gente entra no ponto mais complicado de entendermos e aceitarmos esse texto. O que é ungir com óleo? Antes da gente falar disso, perceba que nesse texto, o ungir com óleo não é o principal ato dos presbíteros. O principal ato é o que diz no versículo 15, no início do versículo 15. E a oração feita com fé curará o doente. O meio pelo qual Deus nos usa para efetuar curas não é o óleo, mas sim a oração feita com fé. Portanto, o óleo ele se torna apenas um símbolo, não uma extrema unção, como alguns acreditam. Ele apenas simboliza a presença do Espírito Santo. No Antigo Testamento, o óleo ele era o símbolo do Espírito Santo. Quando se ungia reis, sacerdotes, profetas, usavam óleo. Representava a presença do Espírito Santo na vida deles. Enfim, a gente pode ungir com óleo? Pessoalmente não vejo problema nenhum, desde que nas diretrizes que esse texto apresenta, entendendo sempre que é apenas um símbolo, não há nenhum poder nele, não devemos comercializar ele por acreditar que existe um poder nele. E outra coisa que o versículo 15 nos diz é que quem tem um real poder para curar o doente. O versículo 15 diz que é o Senhor que o levantará. Tiago nos ensina a não confiarmos em quais palavras usamos na oração ou o que estamos usando, mas em Deus que tem todo o poder e sempre nos submetendo à sua perfeita vontade.
E Tiago, ainda no versículo 15 e 16, diz o seguinte: se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. Apesar de até aqui eu ter aplicado esses princípios a um tipo de doença, que é aquele que impossibilita o doente de ir até a igreja, Tiago acaba estreitando mais, se dirigindo para pessoas que estavam doentes por consequência de pecado. E esse perdão vem em virtude desse reconhecimento de precisar da ajuda dos presbíteros, de confessar seus pecados e assim seriam curados e perdoados. Perceba que eu não estou dizendo que qualquer doença na vida do cristão é consequência do pecado. Mas a Bíblia deixa bem clara que existem doenças que são consequências do pecado. E é isso que Tiago está falando aqui. E a ênfase é que Deus, além de curar fisicamente, está pronto e deseja perdoar os pecados do seu povo. O perdão que Deus dá para o seu povo não é em virtude das suas qualidades, não em virtude das qualidades do povo, mas em virtude do seu amor, em virtude de Cristo ter vindo aqui, tomado a nossa condenação sobre si. Por isso, Deus está sempre disposto a nos perdoar. E uma grande orientação de Tiago é que devemos confessar nossos pecados uns para os outros. Apesar de ser um ensino espalhado por todo o Novo Testamento, algumas igrejas elas têm deixado esse costume de lado, por diversos fatores, em especial pelo medo de ser julgado por tal pecado. Logo, esse ensino bate em dois tipos de cristão. O que ouve uma confissão de pecados deve ser misericordioso a fim de ganhar o outro, a fim de contribuir para o crescimento dele. Ao ouvir uma confissão de pecados, devemos agir com graça, olhando para o que Cristo fez por nós, seres pecadores, mas inseridos nele por meio da graça. E para aquele que confessa pecado, aquele que pecou, procure pessoas maduras, amigos que sejam capazes de te ajudar. Pare de compartilhar seus problemas com pessoas que não te acrescentam em nada. Busque amizades saudáveis. Elas te ajudarão a viver de forma que glorifique a Deus. E sobre os mais fracos, procure ajudá-los para que eles aprendam a ouvir com graça. E ainda sobre a oração, Tiago ele acrescenta um encorajamento aos irmãos. Final do versículo 16 diz o seguinte: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Aqui é mais uma orientação sobre a necessidade de orarmos pelos outros. Devemos confessar nossos pecados pelos outros e orarmos uns pelos outros. Justo não se refere a alguém perfeito, alguém impecável, mas a alguém que foi justificado pela obra salvadora de Jesus. Por causa de Cristo, fomos tornados justos. Deus está disposto a atender nossas orações e também nos encoraja a orarmos uns pelos outros. Orar por cura não é errado. A Bíblia nos orienta a isso. Mas tudo conforme o padrão da Bíblia. Ilustrando o que Tiago fala sobre a eficácia da oração, vemos o versículo 17 e 18. Elias era humano, como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu frutos. E essa ilustração ela serve como encorajamento. Elias era um ser humano de carne e osso, assim como nós. Ele não era um super crente, ele estava sujeito aos mesmos problemas e tentações que nós passamos. Mas em meio a toda essa dificuldade, ele confiou em Deus e orou. Deus, meus amados, é um Deus tão grande. Fez o impossível, que foi nos salvar. Ele cuida de nós. Devemos confiar nele. Devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Devemos depositar nele nossa fé e inteira confiança. Amém? E por fim, vamos para a orientação final de Tiago, que é sobre resgates de pessoas desviadas. Versículo 19 e 20 diz o seguinte: meus irmãos,
Se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Aqui a gente tem uma das passagens mais complicadas dessa epístola. E quem são esses desviados? A melhor abordagem para entender essa passagem é lembrar que Tiago está escrevendo para judeus que se converteram ao cristianismo. Logo, provavelmente, alguns cristãos, em virtude da perseguição dos judeus, estavam abandonando a fé cristã e voltando para o judaísmo. Eles estavam fazendo isso porque viviam um evangelho superficial e eram bastante imaturos, como a gente pode ver durante toda essa carta. E entendendo isso, a gente vai ver quais implicações da conversão de um desviado. Existem pessoas que se desviam da verdade. Desde a igreja primitiva até hoje, existem pessoas assim. Jesus se referiu a esse tipo de gente em Lucas 8:13, dizendo que eles são como um terreno rochoso que não tem raiz profunda. Essas pessoas que se desviam, elas não foram salvas antes de se desviar. É tanto que Tiago fala que o retorno dessas pessoas representa a salvação delas. Elas conheceram o evangelho, mas nunca foram salvos. Tiago deixa claro ainda a possibilidade de pessoas que se desviaram de não se converterem novamente. Ele apresenta o caso como uma das possibilidades. Mas entender que isso é uma possibilidade, devemos buscar trazer essas pessoas ao evangelho. Assim como nós fomos uma vez salvos, Deus deseja salvar os seus filhos. Apesar de Deus ter seus eleitos desde a eternidade, Ele escolheu o evangelismo como meio para alcançarmos eles. Enfim, meus amados, devemos ter isso em mente. Devemos ter cuidado dos nossos juramentos, devemos orar confiando em Deus e entendendo tudo que Ele fez por nós, a salvação, devemos ter gratidão e buscar salvar outras pessoas. Que esse livro e esses estudos nos ajudem a vivermos de forma louvável e profunda o verdadeiro Evangelho. Que Cristo, meus amados, nos ajude a glorificar o seu nome, mesmo em meio a tantas dificuldades. Amém? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por tudo, pelo teu amor, pela tua graça, Senhor. Pai, perdoa nossas falhas, Pai. Perdoa, Senhor, nossas vidas, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, vivemos o teu evangelho, Senhor, de forma superficial. Não vivemos, Senhor, conforme tu queremos, Senhor. Apesar, Senhor, de conhecermos o teu evangelho, apesar de conhecermos a tua palavra, Senhor, somos negligentes, Senhor, na nossa vida prática. Pai, nos ajuda, Senhor, a glorificarmos teu nome, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver, Senhor, os teus ensinamentos, Senhor, que estão na Bíblia. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo isso que tu tem feito, Senhor, através desse canal, por esses estudos, Senhor, que tu tem nos ajudado, Senhor, a propagar, Senhor, na internet. Pai, muito obrigado, Pai, porque se não fosse tu, Senhor, não estaríamos aqui, Pai. Nós somos falhos, Senhor, e precisamos da tua ajuda, Senhor, diariamente. E obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus, Senhor. E é essa, Pai, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Deus te abençoe. E próxima semana a gente inicia um novo livro. Não perca. Valeu. Tchau, tchau.